para falar sobre esse e outros assuntos, a gente abre espaço no nosso Bastidores CNN para receber o líder do PP na Câmara dos Deputados, doutor Luizinho. Tudo bem, líder? Bem-vindo ao nosso Bastidores CNN. O PP que ontem, junto à União Brasil, dois partidos que formam agora uma federação, apresentaram contrariedade a essas medidas de aumento de imposto do governo e, consequentemente, ao decreto do IOF. Bom, líder, vamos trazer a informação sobre a reunião, é o que tem de mais atualizado. O senhor estava lá acompanhando, então, esse debate. Queria entender, ao pautar esse PDL que derruba o decreto do IOF do governo, a Câmara espera medidas práticas ou é uma reação política de insatisfação com a postura do ministro Fernando Haddad? Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Uribe. Na realidade, a gente precisa falar de um contexto como um todo dessa situação. O Progressistas já vem há muito tempo falando sobre responsabilidade fiscal, sobre a necessidade de enfrentar os problemas do país, de enfrentar de forma clara. Temos propostas colocadas ali para o projeto que faz a isenção do imposto de renda até R$5.000, que são duras. Já falamos sobre cortes de benefícios tributários, sobre aumento de contribuições sobre quem ganha mais no nosso país. Então, essa discussão, o nosso partido já vem fazendo há algum tempo. O que foi aprovado agora no Colégio Líderes, eu acabei de sair de lá para estar aqui com vocês, foi a urgência da derrubada do PDL. Não tem compromisso com o mérito da matéria. A urgência faz com que a gente possa alertar da importância que os temas possam ser discutidos de forma clara com a Câmara e com o Senado Federal. A medida do IOF, ela foi na sequência de uma semana antes, nós temos aprovados um aumento com impacto de 17 bilhões para o país, para os servidores públicos. Nada mais justo que os servidores tenham bons salários, até porque eles fazem parte para fazer uma máquina pública que possa funcionar. Mas não é compatível um governo que precisa de reajuste de 17 bilhões para os servidores, uma semana depois colocar um IOF porque precisa arrecadar 20 bi. Nós temos uma estimativa, Tainá, de um déficit fiscal de 60 bilhões para esse ano. Com um déficit fiscal de 60 bilhões, a gente precisa ter uma conversa clara, um planejamento de como nós vamos equalizar esse déficit. Quais serão as medidas duras que nós vamos precisar tomar, não em cima da sociedade brasileira. Não adianta apresentar essa conta novamente à sociedade brasileira somente de aumento de imposto. Nós precisamos que todos os poderes possam colaborar. Poder executivo, judiciário, legislativo, enfrentar temas que há muitos anos são deixados de lado, como temas novamente de super salário, sobre a qualidade do gasto público, sobre o que a gente vive de uma taxa Selic a cada dia, que é incompatível com o momento do país, com o momento inflacionário. Então, pautar a urgência não é pautar o mérito, é mostrar que o conjunto da Câmara não está satisfeito da forma que as políticas públicas, principalmente de responsabilidade fiscal, estão sendo conduzidas. A gente tem confiança no ministro Haddad, a gente tem confiança no diálogo e a gente quer trabalhar juntos e não separados. Líder, há muitas críticas em relação às contrapartidas apresentadas por Fernando Haddad. De uma maneira mais grossa, dizendo, como dizem alguns líderes da oposição, é trocar uma taxação por outra. Há alguma medida desse pacote apresentado por Fernando Haddad que haja alguma possibilidade de ser votado? Por exemplo, o fim de alguns benefícios tributários em relação às demais medidas que foram anunciadas pelo ministro da Fazenda? Uribe, o decreto do IOF, da forma que foi publicado, sem conversar previamente com a Câmara, com o Senado, diferentemente do que o ministro Haddad fez nos últimos 2 anos e quase 6 meses. Todas as medidas que foram enviadas pela Fazenda para a Câmara, ele conversou antes com os líderes, nós tomamos conhecimento, demos a nossa opinião, dizíamos o que poderia, na nossa opinião, que poderia ser aprovado, aprovamos praticamente tudo que foi enviado pelo governo para ajudar o país. Nesse caso do IOF não aconteceu assim. Dessa maneira, no último domingo, a partir das 18 horas, nós tivemos uma reunião com o ministro Haddad, com a ministra Gleisi, com os líderes, para falar sobre o decreto do IOF. A proposta é o que aconteceu, revogar aquele decreto, publicar um novo decreto e enviar uma medida provisória que ela abre uma discussão. Essa medida provisória, eu tenho certeza que ela não contempla a necessidade do país. O Ministério da Fazenda, muito rapidamente, abordou alguns temas. Nós vamos montar uma comissão mista
que vai discutir, que precisa elaborar com maior profundidade. Agora, a gente espera que o governo federal possa enviar propostas mais concretas para cima do gasto público. A gente não pode só cobrar da população brasileira. O governo também precisa da sua parcela de propostas. A gente está esperando propostas. Olha, nós chegamos ao absurdo de, no final do ano, o governo ter enviado uma PEC para rever uma configuração do BPC. Nós aprovamos na Câmara o que o governo enviou e o governo vetou o que ele mesmo tinha enviado. Então, o custo ficou simplesmente nos líderes da Câmara, nos deputados que queriam ajudar o Brasil e ajudaram o governo. E o próprio governo vetou o que ele enviou. Então, a gente precisa de diálogo e comprometimento com a responsabilidade fiscal. É isso que a gente está cobrando. Ô, líder, eu queria te fazer uma pergunta que no início do ano a gente chegou a conversar sobre isso. Agora me parece que pela sua fala, num tom mais contundente, sei que estamos tratando de um tema específico, que é o decreto do IOF. Mas é uma fala que traz muitas insatisfações, não só apenas com a Haddad, mas com o governo. O PP hoje está na base, União Brasil, que forma a federação com o PP, também é um indicativo de desembarque da federação do governo Lula? Não, Tainá, veja bem, o que a gente acredita, o que a nossa colaboração na Câmara, nossa colaboração no Senado é a colaboração com o Brasil. A gente não está aqui fazendo crítica simplesmente pela crítica. Nós temos entregado os votos para ajudar o governo no que a gente acredita. A gente não acredita que aumentar a carga tributária, principalmente por decreto, sem conversar, sem analisar, sem apresentar cortes específicos, é a solução para o país. Isso é preceito nosso. Aumento de carga tributária está dentro da configuração do que o progressista defende que não possa acontecer. Então, assim, está claro, a gente é contra o aumento de carga tributária. Se for necessário aumentar a carga tributária por um período, ela tem que vir acompanhada do ajuste fiscal. A gente não está falando em parar de ajudar o governo, não estamos falando de retirar os ministros nesse momento. Eu acho que essa discussão, assim que terminar o Estatuto da Federação, ela deverá acontecer, voltar novamente a discutir com as bancadas, se a gente continua participando com ministros do nosso partido, da nossa federação, no governo, mas não é o caso. Pelo contrário, a nossa sinalização é para ajudar mais ainda o governo. Talvez nós, dos partidos de centro, somos quem mais ajudamos o governo, porque nós não somos geradores de despesa. Você não vê projetos originários dos nossos partidos que vão aumentar ou impactar a nação brasileira. A gente tem ajudado o governo, vai continuar ajudando o governo, porque nós não estamos, Tainá, ajudando o governo Lula. Nós estamos ajudando o Brasil. Se é o governo do presidente Lula, nós vamos ajudar. Se fosse junto ao governo, nós continuaríamos ajudando, porque nós temos compromisso com o Brasil. A gente tem compromisso com as pessoas que vão ali comprar um crédito, comprar um carro, precisam parcelar, e vão estar impactadas com o aumento do IOF. A gente está vendo as famílias já sofrendo, e principalmente no setor produtivo do país, o pequeno empreendedor. Quem é muito rico vai estar sempre se defendendo. Os bancos, os maiores empresários vão se defender. E o microempresário, aquela mulher que tem seu salão de cabeleireiro para trabalhar, aquela pessoa que levanta, trabalha de madrugada ali como motorista de aplicativo. Essas pessoas que a gente precisa ter compromisso e olhar a vida das pessoas no ponto de vista real. Líder, nós noticiamos agora há pouco, informação da Isabel Mega e da Larissa Rodrigues, que Carlos Zaratini, deputado do PT de São Paulo, foi retirado da possibilidade de relatoria da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o esboço do orçamento do ano que vem. Esse anúncio, essa decisão de Hugo Mota foi tomada durante a reunião de líderes? Ele chegou a anunciar aos demais líderes que faria algum tipo de mudança? Não, o presidente Hugo Mota e no Colégio de Líderes não falamos sobre o caso da relatoria do LDO. Eu tenho certeza que o presidente Hugo Mota vai decidir por um deputado qualificado, possa realizar um grande trabalho. O LDO é muito importante. Eu acho que a gente tem um problema no país que precisa ser discutido com profundidade, e é o orçamento brasileiro. A gente não pode, anos após anos, ficar fazendo um copia e cola de um ano para o outro de orçamento. Então a gente precisa de deputados qualificados. O deputado Zaratini é muito qualificado, mas eu acho que o conjunto da casa, de um momento, precisa que não seja um deputado do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que se o Hugo tomou essa decisão, é justamente para poder ter um deputado que possa dialogar melhor com o conjunto da casa. Você sabe que a gente vive um ambiente político muito conturbado, bancada do PL todo dia fazendo obstrução. E acho que se ele tomou essa decisão, certamente não é pela qualificação do Zaratini, que é um dos melhores quadros da casa, mas sim por ter um deputado de um outro partido que possa ampliar o diálogo. A gente, no momento que a gente vive,
Uribe, nós estamos precisando de diálogo e construções juntos. A gente não pode derrubar qualquer tipo de ponte. Progressista, União Brasil, não está discutindo nesse momento se vamos sair do governo. A gente quer ajudar o governo, porque ajudando o governo, a gente está ajudando o Brasil. Quando chegar na eleição, a gente vai ter um posicionamento claro. Agora, a gente não vai ajudar o Brasil sendo leniente com decisões que a gente não acredita serem as melhores para o país. Líder, há um entendimento na Fazenda, no Planalto, de que parte dessa resistência dos congressistas ao pacote de Fernando Haddad tem a ver com a demora no pagamento de emendas, sobretudo as emendas impositivas. Aí o governo já justifica que houve atraso na aprovação do orçamento, acredita parte disso também, essa dificuldade, a burocracia da máquina. Houve uma conversa, a gente sabe, ali de telefonema entre a Gleisi e o presidente Hugo Motta para tentar acertar essas questões em relação ao pagamento das emendas. Depois ela prometeu que até o final de semana vai resolver o assunto. A questão qual é a influência que a demora no pagamento dessas emendas tem sobre esse mau humor do Congresso Nacional em relação ao pacote de Fernando Haddad? Não, Tainá, a gente não existe mau humor do Congresso em relação ao pacote do Fernando Haddad com relação com as emendas. A baixa execução das emendas, não execução das emendas, obviamente traz para os deputados e senadores demanda das nossas bases. Nós temos prefeitos que assumiram em janeiro, muito principalmente na saúde pública hoje, está sendo, vamos dizer assim, sustentada pelas emendas parlamentares. Então as pessoas não sabem, mas nós enviamos emendas para custeios de santas casas, para secretarias de saúde, e é isso que garante, inclusive, que hospitais e santas casas funcionem no Brasil inteiro. Quando as emendas estão aí e a execução orçamentária não está sendo a contento, isso está impactando na ponta. Diariamente os nossos telefones, as nossas assessorias são acessadas com a dificuldade que está encontrando na ponta. É isso, obviamente, que essa dificuldade chega até nós, mas isso não tem nenhuma relação com o pacote da Fazenda. O pacote da Fazenda, o que está acontecendo é, o governo enviou um decreto de IOF que não conversou com a Câmara e o Senado. Isso é claro. E colocou um pacote de IOF errado. Todos os analistas políticos, inclusive todos os analistas aqui da CNN Money, todos foram contrários da forma que foi colocado o IOF. O próprio governo, no mesmo dia que colocou o decreto, reviu o decreto, porque julgou errôneo. Agora reviu novamente sobre a pressão, principalmente do risco sacado. Então, eu acho que a gente precisa agir com calma, não vincular de forma que as pessoas querem desestabilizar a relação entre a Câmara e o Senado com o governo. A gente está aqui para estabilizar, mas principalmente para estabilizar o país. A gente quer uma economia que funcione, a gente quer o risco do Brasil menor, a gente quer que a taxa Selic volte a cair, principalmente porque a cada 1 ponto percentual da taxa Selic são quase 80 bilhões que os brasileiros têm que colocar do nosso orçamento para repor a cada ponto percentual da Selic. Não tem ambiente de desestabilização, tem ambiente que a gente quer construir com o país. A questão das emendas não tem nada a ver com o pacote, tem efetivamente responsabilidade nossa com Santa Casas, com estruturas de saúde e outras estruturas no país, tudo andamento de obras que estão paradas, mas não tem correlação com o que está acontecendo dentro dessa confusão criada aí com o decreto do IOF e com a necessidade do governo de 60 bilhões para fechar o orçamento desse ano. Líder, o senhor está cobrando do governo federal e de Fernando Haddad que faça a lição de casa, que corte as contas públicas que estão em exagero. E realmente, a questão do IBPC é uma atrapalhada imensa. Se foi o próprio governo que fez uma proposta e agora veta essa proposta, tiveram até de tirar os vetos para não serem derrubados agora no Congresso Nacional. Mas a gente vê que o Congresso Nacional também não tem se debruçado da maneira efetiva sobre alguns gastos. O senhor mesmo disse sobre os supersalários. Foi aprovado um projeto Mambembe, que não para de pé, que precisa que o Senado Federal aprove um outro para reduzir alguns benefícios a magistrados e servidores públicos. De outro lado, nós temos uma discussão sobre idade mínima de militares, que não vai adiante. A economia é baixa, 3 bilhões, mas é alguma coisa. E aí a Câmara dos Deputados também não se debruça porque é o lobby dos militares. Não está na hora também do Congresso Nacional demonstrar uma responsabilidade pública maior e também cortar na carne? Uribe, eu não conheço nenhum outro órgão público que tenha tanta responsabilidade com o país como o Congresso Nacional. Não existe super salário no Congresso Nacional.
Todos os nossos gastos são 100% transparentes. Vocês sabem exatamente qualquer gasto de qualquer parlamentar. Então não tem nenhum órgão tão transparente, tão responsável com o Brasil como o Congresso. Não tem nenhum super salário no Poder Legislativo. Tem super salário, eu estou falando dos magistrados. Deixa eu só concluir. O projeto do Quero só concluir. Eu só quero dizer que o Congresso Nacional é o mais responsável, o mais transparente do país. Existe um conjunto de legislação que deve ser aprovada para poder melhorar a qualidade do gasto público? Sim. Projetos que já foram aprovados na Câmara, sobre supersalário, estão no Senado. Projetos que nós já fizemos com uma reforma tributária, com a reforma da Previdência. Agora, por que sempre que é problema, discussão que tem impacto na nação, é o Congresso Nacional que tem que fazer? Esse mesmo Congresso que as pessoas vão todo dia tentando colocar uma narrativa de responsabilidade. Uma narrativa que o Congresso que coloca emenda, que é o Congresso que é responsável que não aprovou alguma coisa para o país. Não, é o Congresso que vem ajudando o país. As emendas não são nossas. As emendas vão para quem precisa na ponta. Não é a execução do deputado, não é a execução do senador, são dos prefeitos, são dos gestores, mas todo dia é o Congresso que é cobrado. Nós fazemos a nossa parte. Nós acabamos em dezembro, Uribe. Nosso líder do MDB se dispôs e aprovou uma medida para o BPC, só para o BPC ser justo. O BPC tem que ser justo, a gente não pode ter pessoas com qualquer distúrbio leve acessando o BPC. A gente quer o BPC para quem precisa. Em 2 anos nós vamos ter o BPC com a despesa maior do que o Bolsa Família. Se as pessoas precisarem efetivamente do BPC, nós temos que dar BPC para todo mundo que tiver necessidade. A gente não quer fraude. Agora, não pode, é só o Congresso Nacional cobrar, ser responsável. A gente precisa, quando a gente está falando sobre responsabilidade, é de todos. O aumento da idade mínima que houve para o país como um todo, para todo mundo, tem que acontecer também num diálogo com os militares, entendendo a configuração da carreira deles, uma carreira de exclusividade. Agora precisa enfrentar os temas, você tem razão que a gente precisa enfrentar os temas. Bastante temas aqui estão sendo discutidos no Congresso, não com a rapidez talvez que todo mundo gostaria, mas a gente enfrenta diariamente os principais temas do país, sim. Agora tem muito tema para ser enfrentado, você tem razão, mas eu quero dizer que não tem supersalário e não tem responsabilidade no gasto público por parte do Congresso Nacional. Só para ficar claro, antes da gente encerrar, porque são 2 projetos muito citados pelo ministro Fernando Haddad, então por isso que a gente traz como exemplo supersalários e a proposta sobre a aposentadoria dos militares. Há ambiente na casa para se discutir esses projetos, líder? Há ambiente, tá? A gente quer discutir esses projetos. Eu posso falar de 300 medidas que o governo federal poderia estar colocando em prática para poder reduzir o gasto público, para melhorar a qualidade do gasto público, o cuidado com as estatais, o recolhimento dos dividendos das estatais para o país. Todo dia nós vemos diversos editais de incentivo, a falta do controle do que está sendo colocado de benefício tributário. O próprio governo não tem controle efetivo sobre o benefício tributário. Lembrar que o Congresso que colocou o PERSE, que é muito falado, foi o Congresso que colocou um limite para o PERSE de 15 bilhões e assim o projeto acabou. Mas é sempre assim. A gente está falando de 2 projetos que estão correndo no Congresso contra 2.000 medidas que todos os órgãos públicos poderiam estar executando. Nós temos que cobrar, Uribe, do Judiciário. Eu queria que todo mundo sentasse aqui e cobrasse sobre o salário do Judiciário. Mas eu não vejo ninguém falar quando senta o ministro do Supremo Tribunal Federal, quando senta o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o único órgão, eu quero ser claro. Sim, mas eu quero ser claro, o único órgão do Judiciário que respeita é o Supremo Tribunal Federal. Os tribunais de justiça no Brasil afora fazem o que querem do supersalário. Os únicos aqui que respeitam são os ministros do Supremo. Mas nós precisamos ter uma discussão do ponto de vista claro. Eu quero só dizer que a gente tem ambiente para enfrentar qualquer tema, seja ele do mais duro ao mais fácil. Mas a gente quer só estar na reciprocidade. Não adianta ser o Congresso Nacional sempre o vilão. A gente precisa que o governo tenha compromisso, que a gente vai ter o mesmo compromisso com o país. Obrigada, líder. Conversamos com o doutor Luizinho, deputado federal, líder do PP na Câmara dos Deputados. Obrigada pela participação. Bom trabalho, líder.